Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o SES e agradecer-lhes estarem connosco esta tarde, e a discussão já vai longa, já muitas dúvidas foram esclarecidas, sobretudo acho que tivemos aqui discussões muito interessantes sobre política, sobre políticas públicas, o papel do investimento público, o papel da fiscalidade. E eu acho, curiosamente, que estas discussões nos conduzem a um dos problemas desta conta, porque de facto parece estranho lembrar, mas nós estamos a discutir a conta geral do Estado. Estas discussões fazem muito sentido, mas fazem mais sentido na altura do orçamento, quando nós estamos a discutir as escolhas que vamos fazer enquanto país, se vamos ter uma política orçamental mais controlada, mais rigorosa, ou pelo contrário não vamos ter. E eu aqui, por acaso, até gostava de explicar e de dizer, porque eu vejo sempre ter-se discussões como se fosse possível um país ter sistematicamente déficits de 10%, de 5%, indefinidamente, se não houvesse Bruxelas. Se Portugal não estivesse no espaço europeu e mesmo que não houvesse Bruxelas ou que a política de Bruxelas fosse outra, não decorre daí que o país se conseguisse endividar indefinidamente. Pelo contrário, o facto do país se ter endividado e se ter endividado de forma descontrolada é que leva a que nós, agora, quando estamos a passar, por exemplo, uma crise que é provocada pela pandemia, tenhamos muito menos margem de manobra do que aquela que têm outros países. Não é por acaso que os países do Norte da Europa agora podem ajudar muito mais as suas empresas e os seus trabalhadores do que Portugal pode ajudar. Aliás, vamos discutir o programa de estabilidade e percebe-se isso mesmo, que a margem de manobra de Portugal e aquilo que é feito através do Orçamento de Estado para contrariar a pandemia é muito curto. Mas tudo isto são discussões de política. Eu gostava de lhes deixar algumas perguntas, as que ainda restam, sobre a conta, porque de facto um dos problemas da conta que é apontado é a grande dificuldade na comparação entre as políticas que são definidas no Orçamento do Estado e a sua execução. E isso é que era interessante que fosse feito pela conta. E eu gostava de ouvir o Conselho Económico e Social, porque fizeram, no vosso parecer, uma proposta de uma tabela. Eu gostava de saber se tinham outras propostas para que se possa, de uma vez por todas, fazer a aferição das políticas públicas também na conta. Porque aquilo que nós verificamos é que os orçamentos de Estado, em muitos casos, acabam por ser um relatório de algumas boas intenções, mas que não são cumpridas. Eu estudei o relatório da UTAU em relação a esta conta e eles dizem coisas que eu acho que vale a pena meditar para não voltarem a acontecer em orçamentos futuros. Dizem, por exemplo, que a injeção que houve no novo banco, então, não esta, que houve então, que não estava prevista nas contas ou no déficit esperado, e não há razão para que não estivesse, porque ela já estava prevista. Da mesma forma, dizem que recorrentemente há um desvio de execução em que a receita fica acima do nível que está previsto e a despesa fica abaixo do nível aprovado. E eu pergunto até que ponto é que isso não influencia depois os decisores políticos, porque nós, na realidade, na altura do orçamento, estamos a discutir políticas que são virtuais e que nunca se vão transformar em realidade. E, da mesma forma, dizem também, por exemplo, que a política de congelamento nominal do consumo intermédio, que era suposta existir, não foi implementada, da mesma forma que as reformas antecipadas sem penalização tiveram um valor 3,86 vezes superior àquele que estava previsto. E, portanto, o que eu pergunto é que instrumentos é que nós podemos ter no Parlamento para que, quando são discutidas as contas e quando são discutidos os orçamentos, nós possamos estar a falar em políticas reais e não em políticas virtuais que têm a ver com o debate político, mas depois o que nós vemos aplicar e o que vemos executar é substancialmente diferente. E gostava, sobretudo, em relação a uma matéria que é estruturante, que é a do investimento. No caso do investimento público, que é a variável que é controlada mais diretamente no orçamento, porque o Conselho Económico e Social aponta um desvio de 600 milhões de euros. E adicionando 2016 e 2017 e os desvios desses anos no investimento público aprovado, estamos a falar de cerca de 2 mil milhões de euros. E, portanto, eu gostava de saber como é que nós podemos, na discussão deste orçamento, para que não tenhamos uma discussão sobre a conta de 2020, em que percebemos que ou 2021, em que percebemos que a conta que aparece no fim tem pouco a ver com as decisões e as opções tomadas na altura do orçamento, como é que isso pode ser corrigido? Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. A palavra ao Sr. Professor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles, do CDS-PP, que cumprimento. Há um velho ditado militar que diz o seguinte: não se pode pedir aos homens mais do que aquilo que eles podem dar. Deixem-me passar esse ditado militar para o nosso contexto aqui hoje e dizer o seguinte: não se pode pedir ao SES mais do que aquilo que ele possa ser capaz de prestar.
Nós, neste parecer, fizemos uma chamada de atenção que nos pareceu e que se deve a esta nossa relatora, que teve essa ideia feliz de nos dar a título exemplificativo um quadro de 3 colunas que nos permitia comparar ou poder servir para comparação futura daquilo que foi realizado com aquilo que foi previsto, orçamentado e portanto, isso, e reconheço, como comecei por dizer na minha intervenção inicial, que a única vantagem, a grande utilidade desta análise, apesar de tardia, da Conta Geral do Estado, é o poder lançar luz sobre algumas políticas públicas, ou pelo menos lançar luz sobre a necessidade de informação para podermos ter opiniões de algumas políticas públicas. A senhora deputada Cecília Meirelles pergunta em que é que nós podemos ajudar. Eu gostaria de dizer que hoje estamos muito longe da pré-história de há 30 anos atrás, ou 20 anos atrás. Há 30 anos atrás, eu lembro-me que um dos meus antecessores aqui no cargo, o professor José Silva Lopes, que era na altura deputado do Partido Renovador, me convidou, eu era um puro simples professor de Economia da Saúde, e me convidou para preparar um documento que ajudasse na análise da Conta do Estado sobre, justamente, políticas públicas, a política pública que estava a ser seguida. E eu lembro-me de ter feito essa contribuição. Hoje isso não é preciso, porque existem pelo menos 2 organismos, a UTAU e o Conselho das Finanças Públicas, que se dedicam a esse tipo de atividade. Portanto, mas há muitas outras condições. Eu creio que aqui há um espaço enorme para as universidades poderem utilizar toda a informação que está disponível, e que é muita. É uma questão de reconheço que um deputado, eu quando fui deputado não tinha tempo para saltar de uma comissão para outra ou preparar uma intervenção aqui ou ali. Reconheço que há muito pouco tempo para se poder fazer uma análise mais prolongada, mas talvez o Parlamento possa encomendar, ou os partidos políticos, os grupos parlamentares, possam encomendar a universidades, a think tanks externos, certas análises que são muitíssimo interessantes. Porque, como muito bem salientou a senhora deputada, o momento orçamental, o que se compara é o orçamento que se vai propor para o próximo ano com o orçamento do ano anterior. E isto quase sempre é atirar a seta, desferir a seta muito longe do alvo. O que seria interessante era a tal comparação tripla que há pouco aqui referimos. E, portanto, o instrumento, há muitas maneiras de fazer isto, mas algumas in-house, para usar uma expressão já consagrada, muitas formas através da UTAU, através do Conselho das Finanças Públicas, mas há muitas outras que podem ser através das universidades. As universidades também estão a dedicar-se crescentemente à questão das políticas públicas. É um setor novo, há várias universidades que têm departamentos de políticas públicas, até explicitamente com esse nome, e esse tipo de análise, a meu ver, era extremamente interessante. Não tínhamos ilusões também, que não é por a informação feita por esse tipo de análise, de analistas, poder ser mais aperfeiçoada, que as políticas públicas deixam de ser diferentes ou deixam de ser criticáveis ou louváveis. Não é? Pelo contrário, as políticas públicas, há de haver sempre razões para diferença política, para escolhas diferentes. Ao fim e ao cabo, as políticas públicas são políticas de escolha. Escolha entre recursos escassos, como há pouco dei o exemplo do fio da navalha, agora aqui também, nesta matéria do investimento, há exatamente o mesmo tipo de dúvida e de escolha difícil. O que é o próprio, enfim, o investimento é o sacrifício de
a poupança, o sacrifício de um consumo imediato por um consumo futuro, investimento. E, portanto, esse tipo de análise que os economistas fazem muito bem, nós precisamos de ser menos tesoureiros, digamos assim, análise, digamos assim, dos fluxos, dos puros e simples fluxos de despesa, para sermos um pouco mais prospectivos. E também no SES, se nós tivéssemos mais recursos, certamente já teríamos feito mais alguma coisa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Professora Francisca Guedes de Oliveira, eventualmente para complementar. Obrigada, e obrigada à Sra. Deputada Cília Meireles pelo comentário e pelas questões. Eu, como economista, precisamente da área das políticas públicas, é um tema que me preocupa e que me intriga particularmente, que é esta questão da capacidade de se fazer boas políticas públicas, de se avaliar, de se perceber com a avaliação como é que se pode andar para a frente. A pergunta, que instrumentos é que temos para não falar de políticas virtuais e falar de políticas reais? Eu acho que o principal orçamento, do ponto de vista de política orçamental, é precisamente a Conta Geral do Estado, se a Conta Geral do Estado tiver lá dentro a informação que nos permite fazer tal análise. Como o professor Correia de Campos disse, o quadro que se pôs lá, primeiramente ilustrativo daquilo que se poderia fazer, há imensas boas práticas internacionais que mostram como é que a informação pode ser apresentada para ser claro o acompanhamento entre aquilo que está previsto, o que é que já está executado, o que é que não está executado e porquê, o que é que foi executado e que não estava previsto e porquê, o que é que contribui para os saldos respectivos e em que medida. Portanto, há uma série de coisas, não é preciso inventar a roda, já há de facto muito boas práticas internacionais do ponto de vista da capacidade de monitorização das políticas públicas que podiam ajudar a ter um documento da Conta Geral do Estado que permitisse precisamente que a discussão de políticas de futuro fosse feita com uma base muito sólida de análise daquilo que foi a execução e a capacidade de execução do Orçamento de Estado, e isto falando apenas, obviamente, de política orçamental. Eu não posso deixar de acrescentar, em relação também ao que o professor Correia de Campos disse, e também que a deputada Cília Meireles perguntou, nomeadamente no que diz respeito a alguma suborçamentação que existe, nomeadamente no caso de alguma despesa pública, que os estudos feitos por técnicos, nomeadamente recorrendo às universidades, podem obviamente ser think tanks, há imensa coisa feita internacionalmente e nacionalmente que podem ajudar a tomar decisões de política mais eficazes. E há algumas coisas que me parecem evidentes. Em primeiro lugar, a Conta Geral do Estado, aliás, como a maior parte da avaliação que se faz das políticas públicas é muito quantitativa, é com base em números, e em base em números no sentido de gastou-se mais, gastou-se menos, está acima do que era esperado, está abaixo do que era esperado, e há muito pouca capacidade de construir indicadores qualitativos de eficiência e de eficácia, que podiam ajudar a tomar um conjunto enorme de decisões para se perceber de facto o que é uma eficiente alocação de recursos. E depois, em relação a esses estudos, eu estive recentemente envolvida num, independentemente do conteúdo e do mérito que o estudo possa ter, nenhum destes estudos e nenhuma destas análises mais técnicas que se possam fazer sobre os documentos, sobre as políticas públicas e a validade das políticas públicas, nenhum deles é válido sem o enforcement do poder político. Ou seja, fazer isto por entidades externas, universidades, think tanks, só é válido se depois houver efetivamente a capacidade de fazer o enforcement e a aplicação daquilo que é a conclusão destes estudos. Porque muitas vezes o que acontece é que os estudos têm um impacto grande até mediático, chegam a conclusões muito interessantes do ponto de vista daquilo que é as más escolhas ou as boas escolhas e a eficácia ou não das políticas públicas, e muitas vezes até acerca da fundamentação que existe para tomar determinadas tomadas de decisão, mas depois há muito pouco poder efetivo para se aplicar os resultados desses estudos e essas conclusões. E aí cabe ao poder político, há muito pouco que se possa fazer de fora daquilo que é o poder político. Muito obrigada.